E a Bíblia fala que a partir do momento que você entregou a tua vida ao Senhor Jesus, com muito mais razão, o teu corpo não pertence a você, porque você passou a partir de então a tornar-se templo do Espírito Santo. Teu corpo não é teu, querido, nunca foi e jamais será. Um dia você terá um corpo glorificado, mas como está escrito, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aleluia! Ainda que nós recebamos esse corpo glorificado, nós o teremos para louvor da glória de Deus. Todos os seres que existem nos céus, na terra e debaixo da terra louvam a majestade do Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Deus é adorado nos céus. Está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 19, versículos 4 a 6. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Aleluia. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês: o som da adoração no céu é contínuo, é ininterrupto. Todos os seres no céu louvam e adoram ao Senhor, sem exceção. Eu sempre me lembro de um testemunho de um bispo, que já esteve na nossa igreja. Eu até tenho o DVD dele, o testemunho dele de conversão desse homem. Ele é um levita e é um pastor também, um pregador do evangelho. Esse homem ele toca saxofone, toca instrumento de sopro, tocava antigamente já tocou com Jorge Benjor, tocou durante muito tempo com vários músicos conhecidos, famosos, Tim Maia, ele foi da banda Vitória Régia. E esse homem um dia se converteu, mas ele se converteu, voltou para Jesus, porque nasceu em berço evangélico, se desviou na adolescência porque era muito bom músico, e foi atraído, e recebeu diversas ofertas, e acabou indo para o mundo, realmente fez bastante sucesso, ganhou muito dinheiro, e por causa dessa fama, desse dinheiro, cheirou pó, usou pico, tomou muita bebida alcoólica, orgias e etc. E um dia, queridos, eu vou encurtar a história, ele morreu numa sala de operação, de cirurgia, com as tripas para fora, assim. Morreu. E esse homem ficou 8 horas morto. E ele relata como foi no céu. Porque um pouco antes, na mesa de cirurgia, um dos enfermeiros que estavam ali ao lado dele, que era diácono da igreja onde a mãe dele era membro, dele, uma mulher de oração que nunca desistiu do filho, apesar de ele estar no mundo, nas drogas, na orgia, ela sempre declarava que é profeta, eles culhambando a mãe, mas a mãe declarava: Tu és o profeta de Deus, tu ainda vai ser um pastor, porque Deus tem promessa na tua vida. E aquela mãe não acreditava quando os médicos desenganaram o filho. Ela virava para o médico e falava assim: Doutor, o senhor pode dizer que ele vai morrer, que para ele não tem jeito, mas o meu Deus fez promessa para ele, disse que ele ainda vai ser um pastor, e ele ainda não é pastor, então eu não creio que ele vá morrer. Aleluia! Glória a Deus! Morreu, mas reviveu, ressuscitou. 8 horas morto. E ele declara, queridos, uma coisa muito interessante, como era no céu, porque pouco antes dele falecer, ele já não estava quase que ia ser sedado, foi às carreiras para a mesa de cirurgia, porque já estava internado em coma, depois saiu do coma, enfim, já estava indo foi para a mesa de cirurgia, e esse enfermeiro, que era diácono da mãe dele, sabia da situação dele, porque também orava por ele,
E ali na mesa de cirurgia, antes de receber anestesia, ele perguntou, eu esqueci agora o nome do pastor, falou: fulano, você quer voltar para Jesus agora? Se você quer, pisca o olho, porque ele não conseguia nem se mover. Pisca o teu olho. E ele piscou o olho. E aquele homem ali orou por ele. E o médico chegou, deu anestesia, a cirurgia começou, pouco tempo depois ele veio a falecer, morreu na mesa de cirurgia. E ele relata que quando ele morreu, ele foi sugado para fora do seu corpo, ele viu o corpo na maca, na mesa de cirurgia. E de repente abre-se um clarão do seu lado esquerdo assim, era uma bola, um clarão, e de repente vinham 5 seres, todos de negro, para buscá-lo. Mas de repente, do lado direito, abre um outro clarão, e vem um varão, com uma espada do tamanho do bronze, todo de branco, e vem, e aqueles dois se como aqueles 5 contra 1, e vem assim: nós viemos para te buscar. E ele pediu pelo amor de Deus que não levassem ele, e aquele varão com a espada, colocou a espada na frente dele e disse: vocês não vão levá-los, porque ele pertence ao meu Senhor. O mal não venceu bem. Antes de morrer, ele declarou e voltou para o meu Deus. Glória a Jesus. E só levantou a espada, e ele relata que aqueles seres saíram do mesmo jeito que vieram, foram embora. E ali ele entrou num negócio que ele diz, chama de carro, e de repente ele foi sugado para o céu. E ele declara, quer dizer, era isso que eu queria falar para vocês, nesse relato, que todas as coisas no céu louvam a Deus. Ele chegou num lugar onde o chão parecia feito de ouro, mas era macio como um algodão. Mas era como se fosse ouro. E ele viu águas cristalinas, só que as águas, elas pulavam, elas saíam do rio assim, e elas pulavam, e elas louvavam, ele podia ouvir as águas louvando e adorando a Deus. Ele via plantas, árvores e flores, ele disse que via assim árvores cujas folhas elas se juntavam, elas se uniam e aplaudiam a Deus, louvando a Deus. Tudo no céu louva o Senhor, tudo no céu adora a Deus. E sabe por que isso não acontece na terra, queridos? Porque na terra entrou o pecado por causa do homem. É só por isso que na terra não acontece a mesma adoração que acontece no céu. Mas o projeto de Deus é esse, que todos os seres viventes, todos os seres adorem ao Senhor. Mas a Bíblia está escrito na palavra de Deus no livro de Romanos, que a natureza geme. A natureza é viva, queridos. A natureza geme, aguardando com expectativa a manifestação dos filhos de Deus, que somos eu e você, porque nós vamos reinar aqui, todas as coisas serão transformadas, e tudo que hoje está caído por causa do pecado, será restaurado, e ficará na exata forma como Deus determinou, projetou e programou. Os céus adoram ao Senhor. A adoração no céu hoje é perfeita, é exatamente da forma como Deus programou. Na terra ainda não. Os anjos de Deus adoram ao Senhor. Está escrito aqui, Apocalipse capítulo 7. Apocalipse 7, de 11 a 12, diz assim: todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força, sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia. Os anjos de Deus adoram ao Senhor continuamente. Mas não são só os anjos de Deus que adoram ao Senhor. Você sabia que os anjos caídos também adoram ao Senhor? Eles são obrigados a adorar ao Senhor. Eles adoram ao Senhor. Na quinta-feira passada eu preguei aqui sobre os anjos. A diferença entre anjos e demônios, mostrei aqui biblicamente que anjos caídos e demônios são diferentes, não são a mesma coisa. Mas está escrito no livro de Neemias,
Lá no livro de Neemias, capítulo 9. Capítulo 9 de Neemias, versículo 6. Está escrito assim: só tu és Senhor. Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército. Glória a Deus. A terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles. E tu os preservas a todos com vida. Agora, a última parte do versículo. E o exército dos céus te adora. Aleluia. Aqui não está no singular, que sabemos que Deus está no terceiro céu, os anjos de Deus habitam e residem no terceiro céu, mas aqui não está no céu, está nos céus. Sabemos também que Satanás e os seus anjos estão no segundo céu, porque lá em Efésios 6 está escrito que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, contra as hostes infernais da maldade, contra os dominadores desses séculos, nas regiões celestes. Ou seja, também estão nos céus todos os anjos de Deus e do inferno adoram a Deus. Aleluia. Mas não para por aí. Os demônios, esses que estão aqui na terra, que incorporam em pessoas, que destroem vidas aqui embaixo, esses demônios também adoram a Deus. Vamos ver em Marcos. Marcos capítulo 5, versículos de 2 a 6, está escrito assim: ao desembarcar logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso do espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. 6. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Glória a Deus. Adorou. Está falando de um espírito imundo, de um demônio. Adorou a Jesus. Sabe por quê, querido, que os anjos de Deus adoram ao Senhor? Vocês sabem por quê que os anjos caídos adoram ao Senhor? Vocês sabem por quê que os demônios adoram ao Senhor? Porque ninguém que chega diante da presença de Deus consegue ficar sem adorá-lo. Glória a Jesus. Nenhum ser vivo diante da presença da glória de Deus consegue ficar sem adorá-lo. Glória a Jesus. Aleluia. Mesmo que não lhe obedeça, mesmo que não tenha pacto com o Senhor, mesmo que não sirva a Deus, a presença de Deus é como um imã, que faz com que as pessoas o adorem, queiram elas ou não. Glória a Jesus. Eu vou dizer, não é uma adoração forçada não, é uma adoração real. Espontâneo. A presença de Deus leva o coração de todos os seres viventes a adorá-lo, porque esse é o projeto original de Deus. Todas as coisas foram feitas para adorar a Deus, ainda que Deus tenha dado liberdade aos seres humanos, ainda que Deus tenha dado liberdade aos anjos um dia, e esses anjos, um terço deles tenha optado por se rebelar contra Deus, ainda que o homem tenha caído porque se rebelou contra Deus, ainda que muitos seres vivos aqui hoje não adorem a Deus, mas quando a presença de